meu querido amigo Padre Evandro, querida comunidade. Como monge, a cada palavra que lemos e que dizemos, devemos prestar muito atenção naquilo que está sendo dito. E toda vez que eu faço essa ejaculatória, eu paro e medito. Fazei meu coração semelhante ao vosso. Vocês entendem esse pedido que nós estamos fazendo ao próprio Jesus? Estamos pedindo a Jesus que meu coração seja semelhante ao dele. E quando a gente para pensar como é o coração de Jesus, Padre, que desafio, viu? E dizer isso da boca para fora não pode ser dito. Tem que ser convicto. Fazei meu coração semelhante ao vosso. O coração de Cristo é sofredor, viu? O coração de Cristo, de fato, por mais que falem da sua misericórdia, do perdão, da graça, mas é um coração que suporta pacientissimamente aqueles que são destinados. Eis o coração de Jesus. Suporta pacientissimamente, tem uma paciência em nos amar, que olha, quando eu olho para o meu coração e eu digo, meu Deus, está tão longe. As pessoas fazem um pouquinho assim, minha paciência, some. Mas o mistério do cristão justamente está nessa concepção de sermos semelhante a Jesus. Aliás, somos cristãos. Cristão é um outro Cristo. Todo o mistério, de fato, da nossa fé, sem dúvida, é imitar Cristo. Ele deu o seu Evangelho. Ele nos mostrou como vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Devemos caminhar justamente nessa estrada com Jesus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, as nossas leituras de hoje, não sei se vocês prestaram atenção, São Paulo vai nos dar justamente esse sinal, essa diretriz do nosso caminho. Suportai pacientissimamente os irmãos. Dá justamente a diretriz. A vida espiritual, da qual nós buscamos na nossa vida, ela não é uma montanha. É como lá o Magano, que a gente sobe lá a estrada do Magano, pronto, cheguei, estou aqui, recebi a vida espiritual. A vida espiritual não é assim. A nossa semelhança a Deus não se chega a um topo, a um limite. Ela é um caminho. Caminho com um horizonte, a gente até deslumbra aonde vai parar, mas ela é um caminho que cansa, caminho que a gente sempre está, nunca chega ao topo. Topo, de fato, chegamos quando vemos Deus tal como Ele é na nossa vida. Aí sim chegaremos. Mas nesse caminho, Jesus, Ele nos dá uma diretriz. Primeiro, que ninguém faz esse caminho sozinho. O cristão não consegue caminhar sozinho. Faz-se necessário caminhar juntos. Não é? Estamos vivenciando agora com o Papa Francisco, não só a Igreja Universal, mas também a Igreja Diocesana, uma palavra que chama sinodalidade. Às vezes a gente escuta muito isso, né? E a sinodalidade é justamente caminhar junto. Mas para caminhar junto, faz-se necessário algumas coisas. Primeiro é ouvir, escutar. Para a gente caminhar junto, a gente precisa escutar.
E é justamente isso que Cristo vai dar, esse nosso caminho no Evangelho de hoje. Se você está indo a um juiz que vai julgar, nesse caminho, antes de chegar lá no juízo, o que é que Jesus disse no Evangelho de hoje? Reconcilia com teu irmão, conversa com ele, para que isso não te seja pesado lá. O caminho de fato da semelhança a Cristo, devemos fazer unidade. Aquele que faz seu caminho dividido, separado, a palavra dividir chama-se diabólico. Que é uma vida diabólica, uma vida dividida, uma vida que não quer união, uma vida que busca só o seu lado. Isso é uma vida diabólica. A palavra diabolo vem da palavra do divisor, aquele que divide os seres humanos, separa de Deus, retira de Deus. A vida cristã, a semelhança do coração de Cristo, como a gente reza, deve ser uma vida de unidade. Estava escutando um padre agora há pouco e ele dizia que justamente a receita desse caminho São Paulo nos deu: suportar pacientissimamente. Tem uma carta de São Pedro que a igreja, no ofício divino, no ofício de sua oração, lê e diz assim: não deixai que o sol se ponha sobre a vossa ira, não deis entrada ao demônio. Isso quer dizer o quê? Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje pela humanidade. Muitas vezes quando a gente deixa o sol, ou seja, a gente passa a noite e deixa para o outro dia, a gente vai deixando para outro dia, vai deixando, e o diálogo familiar se perde. A vida de fato fica dividida, diabólica. Aquele silêncio que mata dentro de casa, aquela raiva que consome. E de fato a nossa vida, ela precisa ter muito cuidado para não cairmos nisso. O nosso diálogo é algo tão importante porque nos salva. Você sabe por quê que a vida de Judas terminou no suicídio? Terminou numa morte? Porque ele pecou com a sinodalidade. Tenho certeza, se Judas tivesse conversado e dialogado com os outros discípulos, nenhum teria de fato concordado. Mas ele não. Não quero dialogar, o que eu penso é certo. Eu estou certo. Eu estou de fato com a razão. E quem pensa sozinho, e quem determina sozinho sua vida, acaba no suicídio e na morte. Eis o primeiro exemplo da queda, de fato, de alguém que estava em seu caminho e não quis dialogar, não quis unidade, não quis ouvir os outros, só quis ouvir a si próprio. Deixou realmente o sol se fechar, se concluir o seu dia. Eu vou fazer isso. Esse não é o caminho do cristão. Esse não é o caminho de quem é alguém que quer assemelhar seu coração ao Cristo. E muitas vezes é difícil. A paciência não quer dizer que você tenha uma vida zen, tranquilona. As coisas acontecem e eu não estou nem aí. Não é isso não, viu? Paciência é ser firme nas adversidades. A coisa está ruim, a coisa está pesada, mas eu não vou perder a minha fé. Eu vou confiar, eu vou ter esperança, eu vou ser forte. E só assim nós conseguimos dar passos em nossa vida espiritual. Nós vamos nos assemelhando ao próprio Jesus Cristo. Quanto mais a gente se desassemelha a Deus, ao próprio Cristo,
nós vamos sofrendo mais ainda. Nós vamos criando outras perspectivas. E na vida, nesse caminho, da qual se faz a nossa conversa, a nossa reconciliação, a gente vai encaixando a nossa vida para que, quando chegar ao juízo, de fato, a gente não há o que fazer. São Bento, nosso pai, ele diz ao monge assim: olha, corra enquanto a vida, enquanto a luz da vida, porque depois não há mais o que fazer. É mais ou menos isso que o Cristo nos fala no Evangelho de hoje. Procure fazer as coisas enquanto há tempo. Não é? Nós temos uma facilidade tão grande de interpretar as coisas, segundo o Evangelho, de dar soluções às coisas, principalmente da vida do outro. Se fulano fizesse isso, fizesse aquilo, mas quando é para a nossa vida, quando essa interpretação, de fato, que a gente faz bem fácil na vida dos outros, a gente vê o quanto é difícil a gente fazer. E oxalá, que bom, se a gente tivesse essa mesma prudência que a gente tem de observar a vida do outro, observar os fenômenos das coisas, vai acontecer isso, e fizesse com nossa vida, seria muito bom, a gente caminharia bem, porque a gente ia progredindo. Mas muitas vezes a gente se perde, a gente tem muita facilidade de dar interpretação das coisas externas. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que o padre deveria ser assim, assim, assado. Eu acho que aquela comunidade deveria ser assim, assim, assim. E muitas vezes a vida pessoal vai se esquecendo, vamos nos afastando muitas vezes de caminhar. Se tivéssemos essa capacidade de interpretar a nossa própria vida, como diz o Evangelho, temos até a capacidade de saber, vai chover, segundo Jesus. Que bom seria que se eu fizer isso, vai causar dano a tantas pessoas, vai prejudicar a minha família. Que bom seria se a gente tivesse essa interpretação antes de praticar algo, tivesse essa sabedoria. E Jesus, de fato, nos chama hoje a gente despertar para isso. Vamos dar também interpretação para a nossa vida. E a nossa vida, o caminho da vida que vai ser a Deus, semelhando ao Evangelho. A gente tem uma facilidade tão grande de fazer aquilo que o mundo quer, o que a mídia quer, o que as redes sociais querem, os padrões de beleza, os padrões de vida, uma facilidade de transformar a nossa vida. Parece que a gente não tem a capacidade de olhar o nosso coração, que não está semelhante ao que Deus quer. E o Evangelho diz, tenha cuidado, que você e essas pessoas que te influenciam, se você não se reconciliar com Cristo, com Deus, você vai ser jogado no juízo. E depois? Igual a Jesus, né? Eu bati tanto na tua porta, eu dei tanta chance a você e você não me via. Eu estava praticamente ao teu lado e você não enxergava, e você não mudou, você não assemelhou o seu coração ao próprio Deus. Eis o Evangelho de hoje. Eis aquilo que São Paulo nos coloca. Não é? Vamos suportar com paciência os nossos desafios, sobretudo para a unidade com Deus. Damos a nossa vida, aquilo que fazemos, a Deus, e não aquilo que os outros pedem que nos façam, não aquilo que a gente acha que deve ser. Prejudica minha vida e prejudica muitas vezes a vida do outro. Fazei meu coração segundo o vosso. Será que Jesus, em toda a sua história de vida, em todo o seu amor que dá ao ser humano, ele pensou simplesmente nele? Ele quer, na verdade, não só queria, que todos nós tenhamos essa experiência de Deus, essa bondade do amor de Deus.
E se há algo que o nosso coração mais deseja, é esse verdadeiro amor. Um amor que não engana, um amor que não acaba, um amor que é fiel, um amor que nos completa. Porque muitas vezes a gente quer se relacionar com outro tipo de amor, um amor de prazer, que se acaba, um amor ao dinheiro, que fica caduco, que nos deixa muito mais vazio. Esquecemos esse grande coração que nos ama, que é o próprio Deus. Trocamos tudo isso por algo banal em nosso caminho. Cristo nos chama, nos desafios da nossa vida, a ser paciente. A palavra paciência vem de patos, que é sofrimento. Paciência e paixão é da mesma raiz. Quando a gente tem paixão por algo, a gente sofre quando a gente está longe, quando a gente não consegue. E a paciência, de fato, é superar tudo isso, mesmo com sofrimento. Esse amor a Deus. Possamos olhar a nossa vida e se reconciliar. Não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Vamos nos reconciliar primeiramente conosco, com o próprio Deus, e sabendo que precisamos de todos no nosso caminho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Precisamos de mais. Isso que muitos aqui conhecem o Frei Joaquim, lá do mosteiro. E na minha formação, o Frei Joaquim sempre dizia: olha, quando você chegar no céu, Jesus não vai perguntar a você quantas vezes você rezou o terço, quantas vezes você fez isso, quantas orações, quantas vezes você comungou. Eu me assustava olhar para o Frei Joaquim. Meu Deus, e Jesus vai perguntar o quê? Jesus vai perguntar assim: quem você trouxe? Quem você amou? Quem você conquistou de fato e trouxe a Deus? É isso que Deus vai perguntar. Essas palavras nunca esqueci do Frei Joaquim. E é isso justamente o nosso caminho. Deus não quer que nós fazemos tudo sozinho. Jesus morreu, nos deu o seu coração, jogou sangue e água na cruz de Cristo para todos, para que todos nós pudéssemos. E se nós queremos ser semelhante a Ele, nós também devemos nos reconciliar na unidade e levar muitos em nosso caminho, mesmo que sejam pessoas difíceis. A fraternidade é algo imperfeito e cansativo. Perfeito só Deus, tá? Então não vai esperar que a pessoa seja perfeita não, para você caminhar não, que não vai acontecer. Não é isso não que Deus quer não. Fraternidade é imperfeita e cansativa. Sempre trabalhosa, sempre tem algo a fazer. Suportar o esposo, suportar os filhos, suportar tudo, mas saber que são juntos, que se vai a Deus. Se não existir esse amor da unidade, nós não ganhamos o céu, porque o céu é para aqueles que se unem, não para aqueles que se isolam e se dividem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.